Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A finalidade dessa aula é apresentar para vocês a resolução dos exercícios envolvendo massa molar, constante de Avogadro e mol, através da técnica de resolução da análise dimensional, que dispensa o uso de fórmulas e também da regra de 3. Essa é a finalidade da aula, aperfeiçoar a técnica de resolução usando essa ferramenta muito útil na questão do tempo que você ganha para resolver essas questões, ok? Eu vou então fazer alguns exercícios conceituais, contextualizados e de aprofundamento. Muito bom. Começando com esse número 7, que fala que o ferrocianeto de potássio, cuja fórmula foi fornecida, reage com cloreto de ferro 3, produz como pigmento de cor azul muito intensa, conhecido como azul da Prússia. E ele pergunta o seguinte: pode-se afirmar que 184 gramas de ferrocianeto de potássio contém quantos íons cianeto? Ok? Então, esses exercícios iniciam-se através de uma pergunta que vai ser respondida através do dado inicial, que é esse 184 gramas de ferrocianeto de potássio, que é o sal, certo? Primeira providência nesse caso, senhores e senhoritas, é realizarmos o cálculo da massa molar do sal. Porque aqui nos dados, como vocês podem ver, eu tenho a massa do sal, e para eu transformar essa massa em outras entidades, eu preciso primeiramente calcular a massa molar. Apesar do exercício não fornecer as massas atômicas, isso não significa que você tem que memorizar esses valores absolutamente. Esses valores são sempre consultados na tabela periódica, ok? Isso não é a sua preocupação. Então vamos calcular a massa molar do sal. Eu tenho na fórmula 4 átomos de potássio, multiplicado pela massa do átomo de potássio, que é 39, mais um átomo de ferro, multiplicado pela massa do ferro, que é igual a 56, mais 6 cianetos, que vai originar 6 átomos de carbono, multiplicado pela massa do carbono, que é igual a 12, mais 6 átomos de nitrogênio, e multiplicado pela massa do nitrogênio, que é igual a 14. Muito bem. Realizando esse cálculo, nós teremos que a massa molar do ferrocianeto de potássio é igual a 368 gramas 1 mol. E outro detalhe também que é importante que eu tenha conhecimento para resolver essa questão é a constante de Avogadro, que se refere a 1 mol, a uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de um modo geral, e nós vamos fazer a relação entre essas grandezas. Muito bom. Então nós vamos começar o nosso exercício através da disposição do dado inicial fornecido, que vai me permitir calcular o número de íons cianeto. E esse dado inicial é justamente a massa do sal, 184 gramas do sal, ou ferrocianeto de potássio. Bom, mas a minha resposta final tem que aparecer exatamente número de íons, Número de íons. Portanto, o fundamento da análise dimensional consiste em: você verifica o dado que você tem disponível e você verifica se isso está de acordo com a resposta. Não, a resposta tem que ser número de partículas e você tem gramas de sal. Isso significa que esse dado gramas de sal, que não interessa, tem que ser cancelado. E para eu cancelar este dado, eu coloco gramas de sal no denominador para eu cancelar com gramas de sal do numerador. Esse é o fundamento da análise dimensional. Ir cancelando numerador com denominador até que tenhamos o dado referente ao que interessa no cálculo final. Agora eu vou usar a massa molar, que foi o que eu acabei de calcular, que é 1 mol do sal. O sal ferrocianeto de potássio possui uma massa de 368 gramas. Essa é a sua massa molar. Mas quando eu transformei a massa do sal em quantidade de matéria, quantidade do sal, que é mol,
E isso não vai nos interessar, porque a resposta final tem que ser em íons cianeto. Isso então não interessa. Portanto, isto terá que ser colocado aqui no denominador, quantidade de sal em mols, para eu cancelar com o mol do sal do numerador. E agora eu vou usar a relação, que é 1 mol do sal. Essa quantidade do sal de 1 mol contém exatamente 1 mol do sal, 6 mols de cianeto. Aqui está, na fórmula. Então, vou escrever aqui que 1 mol do sal contém 6 mols de cianeto. Muito bem. Transformei gramas do sal em mol. Transformei mol do sal em mol do cianeto, mas como na minha resposta final, a resposta tem que ser expressa em número de íons e não em quantidade de íons, essa é uma diferença, portanto isso que não interessa tem que ser colocado no denominador, mol de cianeto no denominador, perdão, para eu cancelar com o mol do numerador. E agora eu vou, para finalizar, usar a constante de Avogadro. Aqui está. A constante de Avogadro diz que 1 mol de cianeto contém o valor aproximado 6 vezes 10 elevado a 23 íons cianeto. Notem que sobrou exatamente aquilo que ele pede para eu calcular na minha resposta final. Certo? Esse é o fundamento da análise dimensional. Você começar a treinar fazendo o máximo de exercícios que vocês puderem, a fim de que vocês possam aperfeiçoar esse tipo de resolução que, eu repito, vai facilitar muito a sua vida. Aqui, matematicamente falando, eu posso começar simplificando 184 por 368, né? 184 por 184 vai dar 1, 368 por 184, isso é igual a 2. Aí restou 6 vezes 6, que dá 36. 36 dividido por 2, isso é igual a 18 vezes 10 elevado a 23. Mas essas respostas que multiplicam o número pela base 10, obrigatoriamente devem ficar na forma de notação científica. A notação científica consiste em um número que multiplica a base 10 tem que ficar entre 1 e 9,9. E para tal, o número 18, para ficar em notação científica, tem que ficar 1,8. E para ficar 1,8, esse número 18 vai ficar menor, vai diminuir o valor e diminui o valor de 18 para 1,8 e vai aumentar uma unidade no expoente da base 10. Portanto, a resposta na forma de notação científica é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 24 íons cianeto. Pronto, aqui está a nossa resposta final, ok? Essa proposta visa você ganhar tempo na resolução dos exercícios no seu vestibular, dispensando, nesse caso, as famosas e conhecidas regras de 3 e também as fórmulas que eventualmente possam ser utilizadas na resolução, ok? Muito bom, a resposta do número 7 está aqui, 1,8 vezes 10 é 24 íons é a resposta. Vamos para o exercício número 8, senhores e senhoritas. Duas perguntas essa questão. Primeira pergunta, qual a quantidade de átomos de carbono? Quantidade, nesse caso, não é quantidade de átomos usando a constante de Avogadro, mas sim quantidade de matéria, tá? Quantidade de matéria. Quantos mols de átomos de carbono estão contidas em 80 gramas desta molécula? 80 gramas de gás propano tem quantos mols de carbono? Essa quantidade é quantidade de matéria, ok? E uma outra pergunta é, qual a massa em gramas de uma única molécula de gás propano? Bom, primeiramente nós vamos começar calculando a massa molar do gás propano.
que é o C3H8, e através do seguinte cálculo, pegando o número de átomos de carbono, que são 3, multiplicando pela massa do carbono, que é 12, mais 8 vezes a massa do hidrogênio, que é igual a 1, e assim teremos 36 mais 8, 36 mais 8, e aqui acabamos de obter a massa molar do gás propano, ou seja, 1 mol de gás propano, ele possui uma massa de 44 gramas. Muito bem, agora nós vamos escrever aqui as passagens que serão realizadas para a resolução desse exercício. Primeiro passo, a quantidade de átomos de carbono em mols, e o segundo passo, a massa em gramas de uma molécula. Vou escrever isso daí então, vamos ver. Muito bem, então vamos iniciar a resolução, né? Cálculo do número de átomos de carbono em 80 gramas de gás propano. Então esse é o nosso dado preliminar, de onde nós vamos iniciar a resolução, que é a massa de 80 gramas de gás propano, C3H8. Ora, o dado é a massa em gramas, mas a resposta tem que ser em átomos de carbono. Então, como a massa em gramas de propano não vai nos interessar na resposta final, esse termo tem que ser cancelado, e para fazer esse cancelamento eu coloco gramas de propano no denominador, para eu cortar com gramas de propano do numerador desta maneira. O dado que eu tenho massa em gramas para eu usar é esse que eu acabei de calcular, que é a massa molar. 1 mol de gás propano, que é o C3H8, 1 mol de gás propano possui uma massa de 44 gramas. Agora, a seguir, eu tenho um mol de propano que não nos interessa, porque o que eu quero de verdade é o número de átomos de carbono. Então, eu já sei que se aquilo que não interessa tem que ser cancelado, e para fazer esse cancelamento, basta eu colocar aqui mol de propano no denominador, para eu cancelar com mol de propano do numerador desta maneira aqui. Aqui está. Agora, como eu desejo calcular átomos de carbono, então agora eu vou escrever que 1 mol desse conjunto C3H8 possui 3 mols de carbono. Exatamente, uma molécula de propano tem 3 átomos de carbono. 1 mol de moléculas de C3H8 tem 3 mols de átomos de carbono. Eu transformei mol de molécula em mol de átomo, mas o que eu quero não é mol de átomo, eu quero o número de átomos. Bom, então já sei, se esse termo mols de átomos de carbono não interessa, eu deveria colocar no denominador para eu cancelar com mol de carbono do numerador, e por fim, como eu quero o número de átomos, vou usar a constante de Avogadro, que diz que 1 mol de átomos contém, o valor arredondado, aproximado, é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Por fim, notem que acabou de aparecer exatamente o termo que eu desejo calcular, que é o número de átomos de carbono, certo? Muito bom. Nós vamos dar uma prioridade nesses casos para a resolução, para o raciocínio, para fazer esse tipo de questão, tá? E aqui o nosso resultado final será igual a 3,27 vezes 10 elevado a 24, no caso especificamente aquilo que eu quero calcular, que é o número de átomos de carbono, certo? Tudo bem? Entenderam? A princípio, muitos de vocês que não estão habituados a fazer uso dessa técnica podem até estranhar no início, mas eu posso te assegurar que com a prática você não vai querer fazer esses exercícios de outra maneira, eu garanto. Muito bem, agora nesse exercício, na segunda parte, ele pede para calcular a massa em gramas de uma molécula de propano. Então, esse é o nosso dado inicial, uma única molécula dessa substância propano, que é o C3H8,
possui uma massa de quantos gramas? Bom, eu já sei que o meu dado inicial, que está em moléculas, não nos interessa, porque o que eu quero é massa, e a massa tem que ser expresso em gramas. Então, se isso não interessa, é simples, eu vou colocar número de moléculas de propano no denominador, C3H8. Muito bom. Isso eu devo fazer para permitir que eu cancele molécula de propano aqui em cima com molécula de propano aqui de baixo. Que dado eu vou usar agora, que tem a massa e o número de moléculas? Aqui está, eu tenho a massa molar, que é exatamente 44 gramas, vamos escrever aqui, 44 gramas de propano, C3H8, isso é a massa de 1 mol, que por sua vez contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Exatamente. 44 gramas é a massa de 1 mol, que por sua vez contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de propano. E quando eu cancelei moléculas de propano no numerador com moléculas de propano no denominador, é isso que surge exatamente a nossa resposta final, a massa em gramas de uma molécula. Dividindo 44 por 6, vai dar uma dízima periódica igual a 7,33. E esse 10 a 23, ao passar para o numerador, o expoente da base, que é positivo, vai ficar negativo, igual a menos 23. Isso em gramas. Isso é a massa em gramas de uma única molécula de propano. Aqui está a segunda resposta dessa questão de número 8. Tudo bem? Tudo em ordem? Ok? Vamos praticar, vamos fazer mais exercícios. Agora eu vou escolher alguns exercícios contextualizados, começando com essa questão do Enem. Questão número 9. Vejamos. Ele diz que o aspartame é um edulcorante artificial que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. Ele é contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanila no organismo e retardo mental. Agora, essa informação é importante para a nossa resolução. O índice diário aceitável desse adoçante de 40 miligramas do adoçante por quilograma de massa corpórea. Com base nas informações no texto, a pergunta é: qual a quantidade máxima recomendada do aspartame em mol para uma pessoa que possui 70 kg de massa corpórea? E outro dado que permite realizarmos esse cálculo é a massa molar do aspartame. Muito bem, então vamos resolver o exercício inicialmente através da pergunta: quantos mols de aspartame existe no adoçante para uma pessoa de 70 kg de massa corpórea? Então esse é o nosso dado preliminar, a massa da pessoa que vai ingerir o edulcorante é 70 kg. E esses 70 kg de massa corpórea tem que ser transformado em mol de aspartame. Logo, como esse dado não tem interesse para a nossa resposta final, este por sua vez tem que ser cancelado, e para fazer esse cancelamento eu coloco quilogramas no denominador para cortar com o numerador. A seguir, o dado que tem massa em quilogramas para eu usar é justamente o índice diário aceitável, o IDA, que cada 1 kg de massa corpórea da pessoa, ela deve ter no máximo uma massa de 40 mili, que eu já vou transformar na potência da base 10, 40 vezes 10 a menos 3, ou seja, 40 miligramas desse adoçante chamado aspartame. Eu vou abreviar aqui essa palavra.
Agora eu já calculei a quantidade de aspartame numa pessoa que tem uma massa corpórea de 70 kg. Mas como eu não quero massa em gramas, eu quero quantidade de matéria em mols, isso não nos interessa e mais uma vez, se não interessa, eu deverei fazer o cancelamento desse termo, colocando gramas do aspartame no denominador para eu fazer o cancelamento. Numerador, gramas do aspartame, gramas do aspartame no denominador. E que dado é esse que eu vou usar? É simplesmente a massa molar. 1 mol do adoçante aspartame possui uma massa de 294 gramas. Esse foi simples, né? Como vocês viram, eu simplesmente transformei já a massa corpórea em quantidade em gramas do aspartame e depois multipliquei pela sua massa molar e obtive a quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria é igual a, vou calcular para vocês, 70 vezes 40, isso dividido por 294, deu exatamente 9,52. 9,52 vezes 10 elevado a menos 3, proveniente daquele prefixo mili, que transformado na potência de base 10 equivale a 10 elevado a menos 3. Ponto. Como nós temos aqui um teste de múltipla escolha, a nossa resposta final é alternativa letra B de bola. Esse foi simples, não é? Simples, tranquilo e sem problemas. Ok, eu vou fazer mais um exercício agora. Vou escolher aqui esse número 10. Observem. Na questão número 10, ele fala que entre os vários íons presentes em 200 ml de água de coco, há aproximadamente 320 mg de potássio, 40 mg de cálcio e 40 mg de sódio. Assim, ao beber água de coco, uma pessoa ingere quantidades diferentes desses íons em termos de massa. Em termos de quantidades de massa, ele obedece a seguinte ordem. A massa do potássio ingerida é maior que do sódio, que é igual ao do cálcio. Mas, no entanto, como que ficaria esta ordem em termos das quantidades ingeridas se fosse expresso em mol? Então, o que eu tenho que fazer? Na verdade, aqui nesse exercício é simplesmente transformar a quantidade de massa ingerida em mol, usando a massa molar. É simples. Eu vou pegar a massa do potássio, que é 320 miligramas. Eu já peguei o mili e acabei de transformá-lo na potência da base 10 para eu não precisar fazer uma transformação posterior. Eu já estou usando a massa em gramas, portanto. E agora eu vou pegar essa massa em gramas de potássio e multiplicar pela sua massa molar, que aqui está, 39 a massa atômica, logo a massa molar é 1 mol de potássio possui uma massa de 39 gramas. Massa molar, 39 gramas por mol. Aí eu vou cancelar gramas de potássio do numerador com gramas de potássio do denominador. E agora eu vou dividir 320 por 39. Quanto que vai dar isso? 320 dividido por 39 dá 8,2. Ok, então eu vou escrever aqui que a quantidade de matéria em mols equivalente a 320 miligramas deu 8,2 vezes 10 elevado a menos 3 a quantidade de matéria de potássio. Isso nós vamos fazer agora para os outros elementos. Depois o cálcio, a mesma coisa. O cálcio, portanto, nós vamos pegar a massa de cálcio ingerida, ou a massa de cálcio existente em 200 ml de água de coco, que é exatamente igual a 40 miligramas. Vou escrever aqui 40 mili
que é o 10 elevado a menos 3 gramas de cálcio. E agora eu vou multiplicar pela massa molar do cálcio. Se aqui está a massa molar, 40 gramas de cálcio equivale a 1 mol. 1 mol de cálcio equivale a uma massa de 40 gramas. Sempre lembrando que como a minha resposta tem que ser mol e a massa em gramas não nos interessa, isso tem que ser cancelado colocando gramas de cálcio no denominador. 40 dividido por 40 deu 1,0 vezes 10 elevado a menos 3 a quantidade de matéria em mol de cálcio. E por fim, agora nós vamos realizar esse cálculo da quantidade de matéria em relação aos átomos de sódio. Isso será realizado nos mesmos moldes dos anteriores, ou seja, eu pego a massa de sódio, que é 40 mili, 10 elevado a menos 3 gramas de sódio, e quero transformar em quantidade de matéria em mols, e para isso eu devo multiplicar pela sua massa molar, que é 1 mol de sódio possui uma massa de 23 gramas, sendo que, como o meu dado está em massa, eu quero transformar em mol, por isso eu coloquei gramas de sódio no denominador para eu cortar com o numerador, e assim eu vou dividir 40 dividido por 23, e isso vai ser igual a 1,739. Tá, então eu vou fazer a aproximação, 1,74 então. 1,74 vezes 10 elevado a menos 3. Essa é a quantidade de matéria expresso em mol de sódio. Ele quer a ordem, aqui nesse caso, é a ordem decrescente, né? A ordem decrescente, ou seja, a quantidade de matéria maior é de potássio. Depois de potássio eu tenho sódio e depois do sódio o cálcio. Então, respectivamente, ordem decrescente, fica potássio, sódio e cálcio. Aqui está a resposta. A alternativa correta é a letra C. Ok? Tudo bem? Vamos fazer mais um exercício agora, o número 11. O número 11 está se referindo ao seguinte. Vejamos. Vidros e vasilhames contêm cerca de 80% de óxido de silício em sua composição, que é a sílica. E, assim, considerando esse percentual, é correto afirmar que 525 gramas de vidro de vasilhame, qual a quantidade de matéria em mols, né, a quantidade de matéria existente de óxido de silício no vidro? Muito bem. Então, as massas atômicas que foram colocadas aqui, evidentemente, eu devo consultá-las na tabela periódica. E, com isso, a primeira providência é realizarmos o cálculo da massa molar do óxido de silício. O cálculo da massa molar do óxido de silício, portanto, será igual a massa do silício 28 vezes o número que é igual a 1 da fórmula, 1 mol de átomos de silício multiplicado pela sua massa molar, que é 28, mais 2 vezes o oxigênio multiplicado pela sua massa, que é igual a 16 vezes 2 dá 32, 32 mais 28 faz com que a massa molar do óxido de silício é igual a 60 gramas 1 mol. Excelente. Agora ele quer a quantidade em mols em 525 gramas de vidro, que contém o óxido de silício na porcentagem de 80%. Então o meu dado inicial vai ser exatamente esse. 525 gramas do vidro. Qual a quantidade de matéria? Quantos mols de óxido de silício nessa massa? Então eu já sei que a resposta final tem que ser expresso em mols de óxido de silício, e como isso não nos interessa, portanto eu vou colocar gramas de vidro no denominador.
para que eu possa cancelar com gramas de vidro no numerador. O dado que tem gramas de vidro para eu usar é essa porcentagem aqui. O 80% de óxido de silício no vidro, quer dizer que eu tenho em 100 gramas de vidro, 80 gramas de óxido de silício. 80% quer dizer cada 100 gramas de vidro tem 100 gramas de óxido de silício. Perfeito. Agora que eu calculei a massa de óxido de silício no vidro, eu vou agora transformar isso gramas em mols. Gramas em mols, e como nós já sabemos, como a resposta tem que ser em mols, eu tenho que cancelar a massa em gramas do óxido de silício do numerador com o denominador. Dessa maneira aqui, ó. E agora o que eu vou usar para encerrar esse exercício está aqui, ó. É a massa molar que acabamos de calcular. 1 mol de óxido de silício possui uma massa de 60 gramas. Pronto, aqui está. Agora, realizando este cálculo, nós vamos encontrar a quantidade de matéria de óxido de silício existente no vidro, que é igual a 7 mols de óxido de silício, ou também conhecido como sílica, certo? Aqui está a resolução desse exercício de número 11 pela técnica da análise dimensional, perfeito? Deu 7 mols de silício, a alternativa correta está aqui, é a letra C. Tudo bem, senhores e senhoritas, tudo em ordem? Vamos em frente, vamos aproveitar o nosso tempo precioso resolvendo a questão número 12. A jadeíte, também chamada de silicato de alumínio e sódio, cuja fórmula molecular aqui se encontra, é um mineral muito utilizado por artesãos para a confecção de peças de ornamentação e decoração como joias e estatuetas. Pergunta do exercício: qual é o número de mols de silício presentes nessa estatueta que possui uma massa de 1.114 gramas? Mas ele quer a quantidade de mols de silício na massa de 1.414 gramas do sal. Primeira providência, então, é pegarmos esta fórmula molecular e realizarmos o cálculo da sua massa molar. As massas atômicas que aqui se encontram foram consultadas na tabela periódica, e assim você deverá fazer nos exercícios. O exercício não fornece as massas atômicas e eu consulto na tabela periódica. Então eu tenho aqui um átomo de sódio multiplicado pela sua massa, que é 23, mais um átomo de alumínio multiplicado pela sua massa, que é 27, mais 2 vezes a massa do silício, que é 28, mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é igual a 16. Muito bem, agora é que eu vou realizar estas multiplicações. A seguir, depois eu somo tudo e aqui eu terei a massa de 1 mol desse sal, chamado de silicato de alumínio e sódio. 202 gramas por mol, quer dizer, 1 mol é o conjunto, né, desse sal. 1 mol do sal, 202 gramas. Quantos mols de silício há em 1.414 gramas do sal? Então esse é o nosso dado preliminar. Nós vamos começar por aqui, então. 1.414 gramas do sal. E como eu quero saber nessa quantidade de sal a quantidade de mols de silício, como isso não nos interessa, nós vamos cancelar colocando gramas de sal aqui no denominador para eu cancelar com gramas de sal do numerador. Aqui está. A seguir eu vou usar exatamente esse dado que eu acabei de determinar, que é a massa molar. 1 mol do sal possui uma massa de 202 gramas. Bom, eu coloquei quantidade de matéria mol de sal, mas eu quero que na verdade é mol de silício.
já sei, então, como o mol do sal não interessa, eu vou cancelar colocando o mol do sal aqui no denominador. E eu já sei que 1 mol do sal, 1 mol desse conjunto, tem quantos mol de silício em 1 mol do sal? Aqui está a resposta. 1 mol desse conjunto, 1 mol do sal, tem 2 mols de silício. Então, eu vou escrever aqui, 1 mol do sal tem 2 mols de silício. Pronto. Observe que sobrou exatamente aquilo que nos interessa. Realizando esse cálculo, eu terei exatamente 1414 dividido por 101. Bom, nesse caso, eu tenho um detalhe aqui, ele quer a quantidade de mol de silício existente nesta quantidade de matéria, 1414 vezes 2 dividido por 202. Realizando o cálculo, mais uma vez, dividido por 101, pronto, aqui está, 14 mols. Simples, não é? Quando você começa a praticar, né, quando você começa a fazer vários exercícios, com certeza o entendimento é obtido mais facilmente. E o grande truque do estudo das ciências exatas, química, a física e a matemática, é simplesmente a prática. Quanto mais exercícios vocês puderem fazer, melhor. Façam o máximo de exercícios que vocês puderem, ok? Muito bem, vamos fazer agora a questão de número 13. Aqui está. Segundo orientações nutricionais, a dose diária recomendada de vitamina C é igual a 62 miligramas para a pessoa adulta. Vamos escrever essa questão aqui, que a dose diária recomendada é de 62 miligramas e para uma pessoa adulta. Aqui está a fórmula da vitamina C. Um determinado cientista grande defensor das propriedades terapêuticas dessa vitamina consumia diariamente 7,05 vezes 10 a menos 3 mols da vitamina C. E ele pergunta o seguinte: quantas vezes a dose de vitamina C ingerida é maior do que a dose recomendada? A pergunta é a seguinte: quantas vezes essa quantidade de matéria que ele ingeria é maior em relação à dose recomendada? Aqui está a pergunta. Portanto, a dose recomendada está aqui, né? 62 miligramas. Então eu vou ter que fazer o seguinte: eu não posso dividir duas grandezas com unidades diferentes. Ou eu transformo tudo em miligramas, ou eu transformo tudo em gramas, tá? Para que possamos dividir grandezas com a mesma unidade. Mas a primeira providência aqui é, sem dúvida, calcularmos a massa molar da vitamina C, cuja fórmula molecular aqui se encontra, C6H8O6. Então vamos lá então. Aqui nós teremos então 6 vezes a massa do átomo de carbono, que é 12, mais 8 vezes a massa do hidrogênio, que é igual a 1, mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é igual a 16. 6 vezes 12 mais 8 mais 6 vezes 16. Aqui acabamos de obter a massa de 1 mol da vitamina C, que é igual a 176 gramas 1 mol. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar a dose recomendada de miligrama para mol, tá? E depois eu vou pegar a quantidade de mol recomendada e verificar a relação com a dose ingerida para ver quantas vezes a dose ingerida é maior que a recomendada. Então eu vou fazer o cálculo da quantidade de matéria chamada mols. É padrão isso, tá, senhores e senhoritas? Quando ele fala qual a quantidade de um material, em outras palavras, ele quer saber qual a quantidade em mols de vitamina C
recomendada. Sem auxílio de fórmulas, sem a necessidade de fazer por regra de 3, apenas fazendo uso do raciocínio aplicado por análise dimensional. Então, como que eu devo fazer isso? Vamos lá então, recomendada. Eu vou pegar a dose recomendada, né, que é de 62 miligramas. 62 mili, que é o 10 elevado a menos 3 gramas da vitamina C, e vou transformar em quantidade de matéria multiplicando pela sua massa molar, que é 1 mol da vitamina C. Possui uma massa de igual a 176 gramas. Veja, note que eu coloquei gramas de vitamina C no denominador, né, para que eu possa cancelar com o numerador. E aqui nós vamos realizar esse cálculo dividindo 62 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 176. Isso é igual a 3,52 vezes 10 elevado a menos 4. 3,52 vezes 10 elevado a menos 4 em quantidade de matéria, que é mol da vitamina C, dose recomendada. E isso é menor do que a dose consumida, que é 7,05 vezes 10 a menos 3. Quantas vezes essa dose ingerida é maior que a dose recomendada? Agora, para finalizarmos essa questão, vamos fazer o cálculo da razão. Dose ingerida sobre dose recomendada. E agora eu posso fazer essa razão porque eu estou dividindo grandezas com a mesma unidade. A dose ingerida pelo cientista era de, vou escrever aqui, dose ingerida sobre recomendada. A dose ingerida era de 7,05 vezes 10 a menos 3. Em mol. E a dose recomendada em mol foi o que eu acabei de calcular, é 3,52 vezes 10 elevado a menos 4 também em mol. Como eu estou fazendo a divisão de duas grandezas com a mesma unidade, cancelo mol com mol e verifico aproximadamente quantas vezes a dose ingerida é maior que a recomendada. Realizando esse cálculo, eu terei 7,05 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 3,52 vezes 10 a menos 4. Isso é aproximadamente igual a resposta final 20 vezes. Aqui está. O cientista ingeria uma quantidade de vitamina C 20 vezes maior do que a dose recomendada. Alternativa correta, letra C. Muito bem, vou fazer mais um exercício agora, o número 14. Ele diz o seguinte nessa questão: no motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima à custa de uma faísca elétrica produzida pela vela do interior do cilindro. Qual a quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol? Esse exercício já
ele já envolve uma complexidade um pouco maior, porque aqui eu terei que fazer a reação de combustão, mas creio que vocês já têm conhecimento desse fato, né? Primeira providência, vamos calcular aqui a massa molar do etanol. O etanol, a sua fórmula é o C2H6 oxigênio. E assim eu terei 2 átomos de carbono multiplicado pela massa do carbono, que é 12, mais 6 vezes a massa do hidrogênio, que é igual a 1. Acreditamos que nessa altura que vocês já saibam montar a fórmula do etanol, né, que são 2 carbonos, e nesse carbono tem um grupamento hidróxido, né, isso você é melhor visualizado com as aulas de química orgânica que vocês já estão tendo, né? Mais uma vez o oxigênio, que é igual a 16. Muito bem, 16 mais 6 é igual a 22, com mais 24 é 2 vezes 24, né? Então nós teremos que a massa molar de 1 mol do etanol é igual a 46 gramas por mol. 1 mol de moléculas de etanol possui uma massa de 46 gramas. Qual a quantidade em mols de água formado na combustão completa? Combustão completa significa que essa substância, que é o etanol, cuja fórmula é o C2H6O, vai queimar na presença do oxigênio do ar. E os produtos da combustão completa, acredito que vocês já saibam que é sempre gás carbônico e água. Também vocês já devem ter feito por inúmeras oportunidades o balanceamento de uma combustão completa, que é partindo-se de 1 mol do combustível, que é o etanol, 2 átomos de carbono nos reagentes, 2 átomos de carbono nos produtos, 6 átomos de hidrogênio nos reagentes, 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio nos produtos. Oxigênio eu terei 2 vezes 2, 4, 4 mais 3 deu 7, e eu terei 7 átomos de oxigênio nos reagentes, dos quais eu já tenho 1 aqui na fórmula. Para 7 faltam 6, então agora fechou, 3 vezes 2 deu 6, mais 1 deu 7. De modo que vocês aqui agora conseguem visualizar que na queima, na combustão completa de 1 mol do etanol, houve a formação de 3 mols de água. Aqui você consegue visualizar isso através da reação de combustão. Muito bem, 3 mols de água para 1 mol do etanol. Tá, e qual a quantidade em mols de água na queima de 138 gramas de etanol? Então vamos fazer esse cálculo aqui. A massa fornecida é 138 gramas do etanol, cuja fórmula é o C2H6O. Como eu quero quantidade de mols de água, e esse termo não nos interessa, então eu já sei que eu deverei colocar gramas de etanol no denominador, para que eu possa cancelar com gramas de etanol do numerador. E o dado que eu vou colocar aqui, que usa a massa em gramas do etanol, é simplesmente a sua massa molar, que eu calculei no início. 1 mol de etanol, C2H6O, possui uma massa de 46 gramas. Bom, agora a seguir, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e multiplicar este dado pela proporção estequiométrica do etanol com a água, que está aqui. Mas como eu quero na resposta mol de água, na minha resposta final tem que ser mol, quantidade de matéria, de água. E como o mol do etanol não interessa, então eu vou colocar mol do etanol no denominador, para eu cancelar com mol de etanol do numerador. E o que eu vou usar agora é simplesmente a relação estequiométrica que aqui se encontra. 1 mol de etanol, quando ele é submetido à combustão completa, produziu 3 mols de água. E dessa maneira acabamos introduzindo aqui o cálculo estequiométrico. Sem querer, acabamos de resolver um cálculo estequiométrico aqui, fazendo uso também da nossa análise dimensional. Resultado final: 138 dividido por 46. Isso aqui dá exatamente 3. Eu vou simplificar aqui, ó. Vou simplificar.
138 dividido por 46, isso é igual a 3, e 3 vezes 3, a quantidade de matéria de água produzida na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a, resposta, 9 mols de água. Acabamos de resolver um cálculo estequiométrico também apenas fazendo uso da análise dimensional. 9 mols de água, resposta final para o número 14, alternativa correta, letra D de dado. Ok, tudo bem? Eu vou fazer agora o número 16. Acompanhe, por favor, a resolução. Em 2012, após décadas de pesquisa, cientistas anunciaram na Suíça que detectaram uma partícula compatível com o denominado bóson de Higgs, partícula que dá origem à massa. Essa partícula ela foi detectada no maior acelerador de partículas do mundo, o LHC, onde são realizadas experiências que consistem em acelerar em direções opostas feixes de prótons em velocidades próximas à da luz. Ok. Fazendo-os colidir entre si para provocar a sua decomposição. Nos experimentos realizados no LHC são injetados no acelerador feixes contendo cerca de 100 bilhões de prótons, obtidos na ruptura de átomos de hidrogênio. Para obter 100 bilhões de prótons é necessário a quantidade de átomos de hidrogênio igual a quanto exatamente? Muito bem. Como ele está se referindo ao átomo de hidrogênio, eu creio que vocês já saibam que o hidrogênio, na forma do chamado de prótio, né, que é o isótopo mais abundante aqui no nosso planeta, ele tem número de massa igual a 1, e esse número de massa igual a 1 significa que ele tem apenas um próton no núcleo. Tanto é verdade que o seu número atômico também é igual a 1. Isso significa que ele possui um próton. Um próton. Ok. Um próton. E quantos átomos de hidrogênio são necessários para produzir 100 bilhões de prótons? Ok, aqui evidentemente ele não forneceu, mas creio que vocês já saibam. Pelo menos tem sido utilizado com frequência nesse capítulo referente a mol, massa molar e o número de Avogadro, que um mol contém 6. Aqui, como as alternativas usam o valor de 6,02, também eu deverei fazê-lo aqui, ó, de acordo com os resultados obtidos nas alternativas. Então, um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Como eu determinei isso? Olhando aqui nas alternativas, que ele usa o valor não aproximado. Muito bom, então vamos começar com este dado. 100 bilhões, que é 10 elevado a nona, 100 bilhões de prótons. E eu quero saber o número de mols de prótons. Aqui está, 1 mol de prótons contém 6,02 vezes 10 a 23 prótons. 1 mol de prótons. 1 mol de prótons é exatamente a quantidade existente em 1 mol de átomos. Se um átomo de hidrogênio tem um próton, 1 mol de átomo de hidrogênio tem 1 mol de prótons. E 1 mol de prótons, por sua vez, contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 prótons. Excelente. Neste caso, eu vou cancelar o número de prótons aqui do numerador com o denominador, e aí, realizando esse cálculo, vamos encontrar exatamente o número de mols de prótons existente em 100 bilhões de prótons. Então eu tenho 1 vezes 10 elevado a 11, que é 100 bilhões, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Já a resposta expressa na forma de notação científica, nós teremos 1,6
1,66 deu uma dízima periódica, isso daqui, né? Vezes 10 elevado a menos 13. 1,66 vezes 10 elevado a menos 13 mols de prótons. Pronto, aqui está a nossa resposta. 1,66 vezes 10 elevado a menos 13 mols de prótons. Alternativa correta, vejamos, aqui está, letra E. Tudo bem? Tudo em ordem? Eu vou fazer mais um exercício. Não estou muito preocupado com a questão do tempo, eu me preocupo mais com o entendimento do aluno. Eu faço tantos exercícios quanto forem necessários para que vocês entendam, compreendam melhor o assunto. Vou fazer o número 17 agora, que diz o seguinte: o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é exatamente o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor da constante de Avogadro, agora ele pede para usar o valor arredondado, 6 vezes 10 é 23, e que a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol, a pergunta é: qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida por uma pessoa para suprir as suas necessidades diárias? Então ele pede para calcular a quantidade de átomos de cálcio a ser ingerida para suprir as necessidades diárias, que é: a pessoa ingere 500 miligramas de cálcio, sendo que a recomendada é o dobro, ou seja, a quantidade recomendada é de 1.000 miligramas. Então, a quantidade que supre as necessidades é o dobro do que se recomenda. Então, eu vou começar, então. Quantidade ingerida: 500 miligramas de cálcio, mas a quantidade recomendada é o dobro. Então, eu vou pegar essa quantidade ingerida e já vou multiplicar por 2. Eu já vou então fazer o seguinte: eu não vou ficar aqui fazendo isso 2 vezes, eu já vou colocar direto, é mais prático. A quantidade recomendada é 1.000 miligramas de cálcio, o dobro. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero calcular o número de átomos, então eu já sei que eu deverei colocar essa quantidade de gramas de cálcio aqui no denominador, já que não tem interesse na nossa resposta final, para eu fazer o cancelamento da massa em gramas. E a isso eu vou usar a massa molar. 1 mol de átomos de cálcio possui uma massa de 40 gramas. Eu já poderia colocar ali em cima, no lugar do mol, o número de Avogadro, mas eu vou fazer uma outra passagem e vou escrever que 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio corresponde a 1 mol. Se eu quisesse colocar o 6 vezes 10 é 23 aqui, eu já ia obter direto a resposta. Mas eu posso fazer assim, se preferir também. Não há nenhum problema. Cancelo o mol de cálcio do numerador com o denominador. E agora é só realizarmos esse cálculo. E aí, na resposta já na forma de notação científica, isso daqui é igual a... Já em notação, ficaremos 1,5, ficaremos com 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos de cálcio. Ok, aqui está a nossa resposta final, já em notação científica. Ok, bom, aqui eu peguei 1.000 vezes 10 elevado a menos 3 dá exatamente 1. 6 dividido por 40, 6 dividido por 40 é igual a
0,15, e aí eu 0,15 vezes 10 a menos 10 a 23, eu deixei 1,5 vezes 10 a 22, que é a nossa resposta final para o exercício 17, alternativa correta, letra B de bola. Eu vou agora fazer o exercício de aprofundamento número 21. Diz aqui: fertilizantes do tipo NPK possuem proporções diferentes dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio. Uma formulação comum utilizada na produção da pimenta de NPK 4, 30 e 16 significa que eu tenho 4% de nitrogênio, 30% de óxido de fósforo e 16% de potássio na forma de óxido de potássio. Assim, ele pergunta qual a quantidade em mols de fósforo contida em 100 gramas do fertilizante. Como ele só pede o fósforo, consequentemente eu vou usar somente essa informação, que no fertilizante eu tenho 30% em massa do óxido de fósforo. E nesses 30% de óxido de fósforo, quantos mols de fósforo existem? Primeiro vamos começar determinando a massa molar do óxido de fósforo, P2O5, fazendo o seguinte cálculo: número de átomos de fósforo 2 vezes a sua massa, que é igual a 31, mais 5 vezes a massa do oxigênio, que é igual a 16. Isso faz com que a massa molar do óxido de fósforo seja igual a 62 mais 80, igual a 142 gramas por mol. Muito bem, essa é a massa molar do óxido de fósforo. Então vamos começar. Qual a quantidade de matéria em mols de fósforo em 100 gramas do fertilizante? Então esse é o nosso dado preliminar. 100 gramas do fertilizante. Eu vou abreviar essa palavra. Vou melhorar essa letra que não está muito legal. Fertilizante. Eu vou abreviar. Sendo que cada 100 gramas do fertilizante tem 30% de óxido de fósforo. Quer dizer, 30% quer dizer que eu tenho 30 gramas do óxido de fósforo, 30% em 100 gramas do fertilizante. Aqui eu tenho 100 gramas do fertilizante do numerador, que eu vou cancelar com 1 grama de fertilizante do denominador. Agora eu vou pegar essa massa do óxido de fósforo e vou transformar em quantidade de matéria usando a massa molar, que foi o que eu acabei de calcular. Sendo que, como eu não desejo este dado na minha resposta, eu devo fazer o cancelamento deste dado colocando gramas de óxido de fósforo aqui no denominador, para eu cancelar com grama de fósforo do numerador. Assim, a massa molar, que foi o que eu acabei de calcular, é 1 mol do óxido de fósforo, possui uma massa de 142 gramas. Muito bem. Agora, como a minha resposta não é em termos do óxido de fósforo, mas em termos do fósforo existente nessa fórmula, portanto, como esse dado não interessa, eu deverei colocá-lo no denominador para eu cancelar com o numerador desta maneira. E por fim, eu vou escrever que 1 mol desse conjunto, que é o óxido de fósforo, possui 2 mols de fósforo. Pronto, senhores e senhoritas, sobrou exatamente aquilo que nos interessa. O que nos interessa é a quantidade de matéria de fósforo existente no material. Tá, então vamos dividir para ver quanto que vai dar isso aqui. 100 dividido por 100 dá 1, eu já cancelei. Aqui sobrou 30 vezes 2, que é igual a 60, dividido por 142. Deu 0,42. 0,42 é a quantidade de matéria que se refere ao fósforo existente no fertilizante. 0,42 mol de fósforo. Pronto.
Notem que quando você começa a praticar, as coisas vão ficando mais fáceis. Eu volto a insistir nessa questão. Ciências exatas como química, física e matemática, o conhecimento é adquirido com a prática. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor a compreensão se dá. E por fim, eu vou resolver esse último exercício da Unicamp número 22. Diz o seguinte: o processo de condenação por falsificação ou adulteração de produtos envolve a identificação do produto apreendido. Essa identificação consiste em descobrir se o produto é aquele informado e se os componentes ali contidos estão na quantidade e na concentração indicadas na embalagem. Considere que uma análise da Anvisa tenha descoberto que um comprimido de um determinado produto apresentava 5,2 vezes 10 a menos 5 mols do princípio ativo citrato de sildenafil. Esse produto estava ou não fora da especificação, dado que sua embalagem indicava haver 50 miligramas dessa substância. Bom, a embalagem diz que deveria apresentar 50 miligramas e eu quero saber se essa quantidade estava dentro dessa especificação. Mas a especificação está em miligrama e o dado encontrado está em mol. Simplesmente o que eu deverei fazer? Transformar ou mol na massa em miligrama, ou se eu preferir, transformar miligrama em mol. Como vocês preferirem, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a quantidade de matéria e transformar em massa em miligramas. Então, eu vou pegar este dado fornecido, 5,2 vezes 10 elevado a menos 5 mol do medicamento citrato de sildenafil, o famoso Viagra, princípio ativo. Eu vou abreviar essa palavra. Agora eu vou pegar simplesmente a quantidade de matéria e multiplicar pela sua massa molar que aqui se encontra. 666,7 gramas do citrato de sildenafil, que é o princípio ativo do medicamento do Viagra. Isso eu vou dividir pela quantidade de matéria, que é 1 mol. Desta maneira, eu vou cancelar a quantidade de matéria, que é 1 mol do princípio ativo do numerador, com o denominador. Como a minha resposta está em mol, eu quero passar para a massa em miligramas, eu vou pegar isso e já transformar em miligramas, lembrando que 1 grama equivale a 1.000 miligramas. 1.000 miligramas do princípio ativo equivale à massa de 1 grama. Pronto. Aqui eu vou cancelar a massa em gramas do princípio ativo do numerador com o do denominador. E aqui eu já vou obter direto a nossa resposta em miligramas. E esse resultado vai ser igual a 34,67 gramas do princípio ativo, é o que foi encontrado no medicamento. Mas acontece que na embalagem informava que a quantidade da substância no medicamento era de 50 miligramas e não 34. Consequentemente, podemos afirmar que o medicamento estava adulterado. Tá? Então, concluímos que, como a quantidade do princípio ativo encontrado estava abaixo do limite, abaixo da quantidade recomendada, concluímos que a amostra estava adulterada.
recomendada. Eu espero que essa aula tenha servido para dar um melhor entendimento no assunto. Espero que vocês tenham gostado. Numa próxima oportunidade, resolveremos exercícios dessa linha de conduta, análise dimensional, para outros assuntos, tá bom? Com isso, a amostra estava adulterada. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima oportunidade. Até logo. Bom final de semana a todos.